Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Gostaria de estar dando a paz do Senhor aos meus amados irmãos nesse momento. Estou aqui na minha casa e hoje eu vou iniciar aqui uma live com o pastor Carlos Cardoso. Eu gostaria que você que puder estar aí conosco, nos acompanhando. O pastor Carlos Cardoso é o conhecido, como o pregador do Apocalipse. Alguns o chamam o pregador do caos. Mas o que entendemos é que o pastor Carlos Cardoso tem sido levantado por Deus como uma voz profética para esta última hora. E ele, pela misericórdia do Senhor, nos ajudou, vou colocar a palavra, aceitou o convite para estar fazendo uma live comigo. E eu estou muito feliz por esta live. Logo mais aí ele estará entrando ao vivo aqui. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se o pastor Carlos Cardoso puder me chamar aí, me chama aí, pastor, aqui, que eu já estou aqui prontinho para estar recebendo o amado irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui nesse momento para poder falar um pouco do Senhor Jesus Cristo. Vou esperar os irmãos irem chegando, irem se aproximando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Vou aguardar um pouquinho, para o pastor Carlos Cardoso estar entrando aí. Glórias ao nome do Senhor. Vou iniciar aqui a live com o nosso pastor Carlos Cardoso. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é uma honra estar aqui juntamente com os irmãos nesse momento. E hoje eu tenho 5 perguntas para fazer ao pastor Carlos Cardoso. Eu tenho certeza que essas perguntas que eu estarei fazendo vai tirar muitas dúvidas daqueles irmãos aí que são um pouco leigos, concernente ao Apocalipse, ao livro do Apocalipse. E até mesmo para mim, porque o pastor Carlos Cardoso é um homem que entende bastante dias. Deus tem levantado esse homem de Deus para estar pregando a palavra de Deus. Vamos aguardar mais um pouco, conforme as pessoas vão entrando aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui tentando, os irmãos têm um pouco de paciência. Eu vou aguardar um pouquinho mais para ver se o pastor Carlos Cardoso consegue entrar comigo aqui ao vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, pastor Carlos.
Glória a Deus. Agora deu certo. Eu não estava conseguindo. Primeiramente, pastor, eu gostaria já de agradecer aí pela sua hospitalidade em aceitar o nosso convite. Para quem não conhece, o pastor Carlos Cardoso já esteve conosco aqui em Campinas, pregando a poderosa palavra de Deus na nossa igreja local. E ele trouxe uma palavra abençoada de despertamento sobre o Apocalipse. Algumas pessoas chamam o pastor Carlos Cardoso de pastor do caos. Eu não vejo assim, né? Eu vejo que o que ele tem falado, o que ele tem pregado, tem sido revelador nesses últimos dias, porque tem acontecido sinais em nosso meio, sinal em nosso tempo. Aleluia. Caiu aqui a live novamente. Vamos tentar mais uma vez aqui com o pastor Carlos Cardoso. A live caiu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um pouco de paciência, né? É a minha primeira vez aqui no Facebook. É a minha primeira vez fazendo live, assim com mais uma pessoa no Facebook. Então a gente pode ter um pouco mais de trabalho. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Aleluia. Vai dar certo aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Caiu a live mais uma vez, pastor. Quero até pedir perdão ao senhor, que a live está caindo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora melhorou. Pastor Carlos Cardoso, sem perca de tempo, para mim já é uma honra estar aqui com o senhor. Eu tenho 5 perguntas para fazer para o senhor. Tenho certeza que as pessoas aí também vão estar muito curiosas para responder. Primeiramente, eu vou deixar o senhor aí se apresentar, em nome de Jesus. Paz do Senhor a todos os irmãos. É uma honra, uma alegria estar aqui com vocês reunidos para falar da palavra de Deus, né? Eu creio que Deus vai trazer edificação a todos os irmãos aí, através da sua palavra. Primeiramente, pastor Carlos Cardoso, eu quero fazer uma pergunta de cunho escatológico. Qual sua linha de interpretação concernente à visão tribulacionista? O senhor defende qual das 3 teses? O senhor é pós, o senhor é pré ou é meso? Para o senhor, a igreja passa pela tribulação ou não? Então, a minha visão, eu sou pré-tribulacionista. Eu acho que o volume aí deve estar muito alto. Ou deve ter algum celular perto aí. Espera aí. Que está dando muito eco. Olha só, meus irmãos. Acho que agora melhorou. Melhorou, né? Olha só. Eu sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja vai ser tirada antes da tribulação. Então, veja que, biblicamente, né, tem uns que defendem que a igreja passará pela tribulação. Eu costumo dizer que quem defende, abriu essa tese, são os reformados, que muitos deles não acreditam nem no batismo no Espírito Santo, cura divina, milagre, e muito menos eles acreditam num arrebatamento secreto, né? Mas veja que a Bíblia, se você pegar de Gênesis ao Apocalipse, você vai ver que Deus sempre guardou, protegeu e livrou os fiéis. E o juízo sempre foi para aqueles que não acreditaram na revelação de Deus e no propósito de Deus. Começa com Noé, né? Noé não entrou no juízo, Noé entrou na arca. Aí nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra. E Hebreus diz que Ló era justo e habitava no meio daquela cidade. Primeiro Deus tirou, e se nós lermos Gênesis 19, nós vamos ver que os anjos disseram a Ló: enquanto você não sair daqui, nós não podemos fazer nada. Enquanto Ló estivesse em Sodoma e Gomorra, não haveria destruição. Aí nós temos Raabe, a meretriz, guardada pelo cordão de fio escarlata.
né? Ela foi livre do juízo de Jericó. Nós temos Ezequiel, capítulo 9, a Bíblia revelando que os fiéis foram guardados por Deus na destruição de Jerusalém. E nós temos Apocalipse 3:10, né? Que Jesus disse: assim como vocês guardaram a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei da tribulação que virá sobre todo mundo. E existe outra questão escatológica e apocalíptica, que do capítulo 4 ao capítulo 19 do Apocalipse, nós não vemos mais a igreja no Apocalipse. A igreja tira... Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez a live caiu aí. Tem caído bastante. Eu quero aqui pedir perdão aos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou guardar mais um pouquinho pela última vez. Pastor Carlos Cardoso aí nos chamar. Se a live cair, a gente tenta marcar para uma outra hora. É sempre uma honra, sempre um privilégio poder ouvir o pastor Carlos Cardoso falar sobre um assunto que ele conhece bastante, né? Ele sabe muito a respeito do livro do Apocalipse. Tem muitas linhas de interpretações, mas assim como o pastor Carlos Cardoso, eu também faço parte da linha pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja não passa pela tribulação, porque em todas as épocas Deus sempre guardou o remanescente fiel. Então é por isso que eu acredito dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A live caiu mais uma vez, pastor. Quero pedir perdão. Sim. A internet é um pouco ruim, não é tão boa. Só que pode continuar o que o senhor estava falando, depois eu corroboro alguma coisa. Então, daí a gente vê que a gente não encontra a igreja na terra nos períodos de juízo, que são as 21 chagas do Apocalipse, nos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nos 15 capítulos, que é do capítulo 4 ao capítulo 19 do Apocalipse, nós não encontramos mais a igreja na terra, porque a igreja foi guardada. Então, essa é a interpretação que é mais aceita em nível mundial, na realidade. Então, como nós estamos vivendo um tempo de uma igreja carnal, eu volto a repetir que quem acredita num apocalipse histórico, que a igreja será tirada no juízo, é uma igreja que não acredita, muitos deles, nem no batismo no Espírito Santo, e muito menos em cura divina. É uma igreja que não tem espiritualidade. E quem crê nessa visão que eu estou passando aqui são o povo pentecostal, vamos dizer assim, um povo que acredita no poder do Espírito Santo e que ele é poderoso para conduzir a igreja no dia da vinda de Cristo. A palavra arrebatamento, ela existe, né? Tem o contexto de 1 Coríntios 15, 51 ao 53, mas ela é falada nitidamente em Apocalipse, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados, arrancados com força, e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Então, essa é a minha visão, a minha interpretação, né? Amém, pastor. Realmente eu também penso dessa forma, até porque eu não acredito em berço evangélico, mas eu já nasci numa família cristã. Então, meu pai sempre pregou a mesma coisa que o senhor está falando. Eu pude receber ali toda essa informação desde o meu nascimento. Eu acredito nessa tese. Tem até muitas pessoas da minha família que acreditavam no pré. Aí, em dado momento, começou a haver bastante vídeo de internet, pastores reformados falando que o pré não é bíblico, não encontra aparato, e eles mudaram a visão. E agora está até difícil a gente conversar, porque eles se fecham naquela visão deles e eles não acreditam mais no pré-tribulacionismo. Mas eu ainda acredito, porque eu vejo que Noé foi tirado, ele não passou pelo juízo. Vemos também os israelitas no Egito, também eles não sofreram dano.
Vemos como o senhor mesmo falou aí, né? Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra antes do juízo. E eu acredito que, como o senhor falou, a igreja não vai passar. Por quê? Porque a própria palavra de Deus fala que Deus vai guardar da hora da tentação, da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, que acreditamos ser a grande tribulação. Mais uma pergunta, pastor Carlos Cardoso. Eu gostaria de pedir para o senhor tentar nos situar aonde a gente está no cenário escatológico, no cenário profético, porque nós estamos vendo aí até a inversão dos polos magnéticos acontecendo, o Sol dando sinais, a Lua dando sinais, meteoros caindo em alguns lugares aqui do Brasil. E tem muitas pessoas que não estão a par dessa informação. E como o senhor estuda sobre esse assunto, eu gostaria de pedir para o senhor aí tentar nos situar aonde estamos aí no cenário escatológico. Então, na realidade, nós estamos vivendo o maior cenário apocalíptico de toda a história da humanidade, né? O Apocalipse, ele sempre foi um livro falado em meios de comunicação, e hoje até a própria ciência já divulga um Apocalipse, né? Então, assim, o Apocalipse, o juízo de Deus, ele está iminente sobre o planeta Terra. E o que acelerou tudo isso foi essa pandemia, né? Essa pandemia, muitos não estão enxergando, ela veio destruir o sistema econômico, como nós conhecemos, o sistema político e o sistema religioso. É desmoronar mesmo para eles reconstruírem uma unidade de uma só religião, um só governo e uma só moeda. Então, para que haja, então, essa liderança global que venha governar o mundo, e os judeus reconhecer essa liderança como o falso Mashiach, né? O Messias esperado de Israel. Então, nós temos o maior termômetro para a volta de Jesus são os judeus. Não são terremotos, maremotos, tudo isso são sinais que Jesus falou no sermão profético, né? De Mateus 24, terremoto, fome, peste, violência, guerra, rumor de guerra, perseguição religiosa, tudo isso são sinais, mas o maior cenário é Israel. E quando nós estudamos sobre a questão rabínica, os rabinos de Israel já informam que o Messias dele já está na terra. Semana passada, um disse que em breve vai ser revelado o nome do Messias, o nome do Messias, e eles estão aí numa expectativa. Então, Israel já está pronta para construir o terceiro templo. Isso não é fato, é só você estudar sobre o Instituto do Santo Templo. Você vai ver que já tem uma escola sacerdotal, já tem sacerdotes para o sacrifício. O Sinédrio de Israel volta, se não voltar até o fim desse ano, no início de 2021, volta o Sinédrio de Israel, que são os 70 anciões que julgam as causas de Israel. E nós vemos, então, Israel preparada para receber o líder global. No outro lado, nós vemos o globalismo, que trabalha por sionismo. Então, o que nós tínhamos antigamente por teoria da conspiração, quando você falava da nova ordem mundial, você precisa dizer, isso é teoria da conspiração. Então, veja que hoje Bolsonaro fala abertamente sobre nova ordem mundial, Ernesto Araújo, que é o ministro de Relações Exteriores, fala de nova ordem mundial, Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, né, que já falou sobre o real Bitcoin até 2023, e que em um período muito curto de tempo nós teremos só 6 moedas digitais no planeta Terra inteiro, que é a unidade monetária, todo o sistema monetário sendo interligado à internet. Já foi declarado, não só no Brasil como no mundo, o fim do dinheiro de papel, né? Não vamos mais ter dinheiro de papel. Provavelmente, em 2021, eles vão começar a queimar todo o dinheiro de papel para todos usarem o sistema Pix. Todos nós vamos ter que usar o dinheiro eletrônico. Isso é a maior forma de controle totalitário. Tudo está ligado ao sistema da besta. Nós temos também, né, essa questão da nova ordem mundial. Eles estão destruindo todos os países de democracia de direita, como os Estados Unidos, agora caiu com a vitória de Joe Biden, e o foco é o Brasil. Então, eles querem um pensamento político de esquerda mundial.
que libera o pecado. Se você pegar a agenda, por exemplo, de John Biden, é uma agenda que está a favor da ideologia de gênero, que está a favor do fim da família tradicional, que está a favor da liberação de droga, que está a favor do fim do combustível fóssil, do petróleo, com energia renovável, que está a favor dessa agenda da questão climática mundial, que está totalmente alinhada com a política do Papa Francisco e de Emmanuel Macron na Europa e de Xi Jinping na China. Então, é uma coisa assim que as pessoas não estão enxergando com clareza, que a nova ordem mundial ela já está instaurada e eles só estão colocando as suas peças no seu devido lugar. E agora, através dessa pandemia, nós vemos o posicionamento de Francisco. Francisco assume o sistema religioso, quebrando todo o princípio de ética moral bíblica, né? Liberando o casamento homossexual, dizendo que os homens vieram dos macacos. Ele disse num sermão dele que nós não podemos fugir da evolução. É ciência mais forte que a própria Bíblia e a religião. E agora nós temos, então, uma unidade política, uma unidade monetária, uma unidade religiosa sendo instaurada para o controle totalitário. Então, o ano de 2021, se Jesus não voltar, é um ano que o mundo vai ser abalado. Vai faltar comida, veja que nós vamos terminar o ano com 12 mil pessoas morrendo por dia de fome. Provavelmente vai dar o segundo lockdown aí. A América vai fechar inteira com a vitória de Biden, ele já aprovou o fechamento de tudo. E o Brasil vai ter os governadores de esquerda vão fechar. Então, o que vai acontecer? Não só no Brasil, Estados Unidos, mas em nível mundial. O segundo lockdown vai gerar uma crise sem precedentes e uma fome absurda sobre o planeta Terra. Então, eles vão quebrar a economia vai colapsar. Essa questão do grande reset financeiro é uma realidade. Eles vão resetar o sistema financeiro mundial e vão gerar, olha só que coisa absurda, o salário básico universal. Então, todas as nações terão um dinheiro para dar ao povo. E todo o povo vai ser assistido pelos governos. E as pessoas, muitos vão achar isso maravilhoso, porque está dentro de uma agenda de uma falsa paz e segurança. Mas por trás desse dinheiro vem o controle totalitário. Quem desobedeceu o que eles implantarem não recebe benefício do governo. Então, o poder de ir e vir, de pensar, raciocinar ou se levantar contra esse sistema vai ser totalmente tirado da população mundial. Então, nós estamos caminhando aí para um controle absurdo via internet, inteligência artificial, reconhecimento facial. E tudo isso é o sistema do anticristo de controlar o mundo todo. Eu sempre digo algo que as pessoas não param para imaginar, que o desejo de Satanás na eternidade, Ezequiel 14:13, Ezequiel 28:13, Isaías 14:13, era ser semelhante a Deus. E existem duas coisas que o diabo está se utilizando agora para ser igual a Deus, que é a tecnologia quântica, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é a questão de espaço e tempo, o controle de espaço e tempo de tudo. E o segundo é a inteligência artificial como onipresença satânica, rastreando todos os nossos passos. Tudo que nós fazemos hoje deixa rastro. Só de você andar com o seu celular o dia inteiro, o Google sabe todos os lugares que você entrou, andou e tudo que você fez. Só de você falar perto do seu celular, até desligado, tudo que você fala está monitorando e está gravando. Então, quando você olha para o sistema da inteligência artificial, ele é a onisciência satânica. O diabo quer controlar a todos através da inteligência artificial. Então, agora, o que falta acontecer, né? É eles apontar esse líder global, que eu acredito que não vai demorar. A ONU já está dizendo que nós precisamos de uma Constituição universal. O que é isso? Nós temos as leis e a Constituição brasileira,
E eles estão criando uma Constituição Universal. Todos os governos terão que obedecer a ela. Então, isso vai ligar polícia, vai ligar exército, vai ligar sistema de saúde, sistema educacional. Todos vai ter uma cartilha só e todos vão ter que obedecer um comando só. Então, é a preparação de todo o sistema aparelhado para a entrada da ponta pequena, né, dos 10 chifres de Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. Então, o mundo hoje, ele caminha para um caos sem precedente. Não existe melhora, Luciano, né? Não existe melhora e não existe o normal novamente. Nós nunca mais voltaremos ao normal. A vida era uma antes de 2019 e a partir de agora tudo já mudou e vai mudar mais ainda em cima do controle totalitário. Então, se você estudar o mundo antes da Segunda Guerra Mundial, o mundo era um antes da Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou drasticamente. E o mundo era um antes do Covid-19 e o mundo agora já é outro pós-Covid, que é o controle mundial. E com a fraude das eleições americanas, é comprovado que eles vão passar por cima de tudo e de todos para implantar esse novo sistema global. Acredito que eu respondi, né? Respondeu e respondeu mais ainda. Pastor Carlos Cardoso, eu preciso pontuar uma coisa com o senhor, né? A partir do momento que o senhor vem a público, traz essas informações, mexe no ninho de cobras, eu tenho visto que o próprio YouTube está indo contra o senhor. Eu sou inscrito no seu canal no YouTube e eu fui ver esses dias que eu não era mais inscrito. Eu tomei até um choque, eu vi o senhor falando e eu não acreditava, né? Por quê? Porque se está inscrito, está inscrito. Aí quando eu vi que eu não estava mais inscrito, eu falei, agora eu realmente acredito que a máquina está lutando contra o pastor Carlos Cardoso para ele não pregar a verdade. Porque o seu canal estava crescendo muito rápido. Aí, do nada, começa a dar uma estagnada. Então, é porque o senhor está pregando a verdade. E isso é muito bom, que acorda algumas pessoas, como eu também fui acordado com a palavra que o senhor está falando. Eu espero que o senhor continue. O senhor queria dizer alguma coisa sobre isso? Na realidade, existe, a gente chama na internet sobre algoritmos, né, que são computadores que eles monitoram a nossa fala. Então, tudo que eu falo dentro da plataforma do YouTube, até aqui no Facebook, está pior o Facebook, eles colocam um sistema para te travar. Até o alcance de pessoas, eles travam. Então, isso é um sistema que não é só eu que sofro, né? São todos que falam sobre esse assunto. Por exemplo, eu não me posiciono politicamente a favor do Bolsonaro, mas quem fala a favor de Bolsonaro no YouTube, eles travam a pessoa de uma forma que não querem que ninguém... Então, assim, é uma coisa programada. Por quê? E é interessante o que você falou. Toda a mídia mundial está na mão do sistema do anticristo. Então, é televisão. Pode ver, John Biden, ele não ganhou ainda. Mas a mídia no mundo todo anunciou a vitória dele. Por quê? Porque toda a mídia trabalha para um sistema só, o globalismo. E toda a mídia hoje ela é esquerda. Então, por exemplo, quem coordena o Facebook no Brasil é a ex-assessora da Gleice Hoffmann, que é da Gleice, não é Hoffmann, a presidenta do PT, hoje, do Paraná, e ela é a diretora do Facebook. Então, quer dizer, tudo que você fala a favor de vida, de família, eles travam. Porque eles trabalham para a esquerda. Então, isso é uma agenda de esquerda. Então, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Twitter, vê que o próprio presidente americano, ele começa a publicar as coisas, o Twitter limita o alcance. Eles não querem que as pessoas vejam o que ele fala. Então, eles travam, por quê? Porque é um sistema que eles não querem que as pessoas saibam da verdade. Eles querem manter a pessoa no mundo da ilusão. Eles querem que as pessoas não enxerguem o que está acontecendo. Eles querem o controle de tudo. E isso é assustador. Pode falar.
Realmente, pastor Carlos Cardoso, o que eu estou observando, antes eu queria parar para mandar um abraço para o meu pastor Rafael Rosa, que está ligado com a gente. Um abração, pastor Amos. Voltando aqui para o assunto, eu gostaria de falar também que está acontecendo por trás dos bastidores, até mesmo aqui no Brasil, estão se falando em legalizar casamentos entre mãe, filho, pai, filha. Está bem por trás dos bastidores ali. O que eu vejo, as pessoas estão gostando tanto do pecado que eles estão aprovando tudo e falando, é isso que vocês querem? Então toma isso. Ou seja, a gente aqui no mundo, como diz lá no livro de Mateus, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, o pecado iria estar de sobremaneira grande, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, eu estou vendo o peso espiritual sobre o mundo, não é sobre o Brasil apenas, é sobre o mundo. Aquilo que era errado, hoje em dia já está certo. O correto é se falar que hoje em dia é proibido proibir. Tudo é lícito, tudo pode acontecer. Eu vi até um tempo atrás alguém falando que o negro é igual ao homossexual. E nós entendemos que o negro não escolhe ser negro, o branco não escolhe nascer branco. O homossexual é escolha imposta, ou seja lá o que aconteceu com a criança quando ela era pequena. Então nós estamos vendo aí a deturpação da verdade. Muitas pessoas estão acolhendo isso alegremente, passivamente, tranquilamente. E nós sabemos que é errado, que Satanás está conseguindo colocar os tentáculos na sociedade e não tem pessoas para se levantar e pregar a verdade, como eu vendo o Senhor pregar. Então, eu admiro muito o ministério do Senhor, conheço o Senhor há pouco tempo, né, um ano atrás, quando o Senhor veio aqui, mas desde o momento que o Senhor veio pregar, a gente está acompanhando a sua vida aí na rede social, o projeto Arrependa-se, que o Senhor está pregando no Brasil inteiro, e até tem projetos fora do Brasil. Isso é uma bênção. Então, no caso, precisa existir pessoas que preguem a verdade. Mas para mim não ficar só falando aqui, eu vou falar para a terceira. Na verdade, não é nem terceira mais. Eu já fiz algumas perguntas fora do parâmetro aqui, mas vamos para mais uma pergunta. Haverá salvação no período tribulacional e no milênio? Até que ponto os tentáculos da graça alcança? Então, a Bíblia ela é salvífica do início ao fim, né? Não existe... Veja que existe, na tribulação, existem 3 meios de pregação, ou até 4, que é os 144 mil, né, que na minha visão são 12 mil judeus de cada tribo que pregarão no juízo, as 2 testemunhas de Apocalipse 11, que na minha visão é Moisés e Elias, e Apocalipse 14, 6, existe um anjo que vai pregar o evangelho eterno. E existe a igreja que ficar, que será pregadora da justiça ou pregadora, porque não vão aceitar o sistema do anticristo. Que está aí, né? Ele já está sendo instaurado, mas quando tudo isso se tornar uma obrigação, se você não obedecer, você não vai poder comprar, vender, negociar, fazer nada. Então, veja que o teste do sistema da besta será a vacina, porque eles vão obrigar todos a vacinar, e quem não vacinar, eles vão isolar. Você não vai poder ter mais o teu direito de ir e vir. Então, o teste do sistema da besta, quando a Bíblia diz em Apocalipse 13, versículo 16, 17, 18, será essa picada do mal, que eu chamo, que vai ser obrigatório. Então, muitas pessoas no período tribulacionista não vão aceitar e vão ser os mártires da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 8 e Apocalipse 7, 14. Os mártires de Apocalipse 6, 8 e 7, 14 não são os mártires da igreja primitiva. Os mártires da igreja primitiva, como você falou, ressuscitou e recebeu um corpo glorificado junto com os profetas do Antigo Testamento e todo o povo salvo da Antiga Aliança. Agora, os mártires do Apocalipse são os que morreram por amor ao Evangelho. É por isso que, na visão do trono de Apocalipse 6, aqueles que receberam vestes brancas dizem: até quando, ó justo, santo, verdadeiro, não julgas o nosso sangue? Por que eles pedem para julgar o sangue? É porque eles morreram pelo seu sangue e adquiriram a salvação.
Então, eles pedem a vingança do sangue que foi derramado deles, por amor à palavra e ao testemunho. E agora, no período milenial, o primeiro ato de Jesus, quando ele desce na batalha do Armagedon, todos que aceitaram a marca da besta serão exterminados no ato da vinda de Cristo para implantar o reino milenial. Então, veja que os que permanecerem no milênio são um povo que não é marcado pelo sistema da besta, e é um povo que vai se submeter ao reino de Cristo. Por quê? Porque o reino milenial vai destruir todo o sistema político, monetário e religioso. É a pedra que é lançada na estátua de Daniel 2. Daniel viu a estátua, que é o sistema do governo mundial. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peito e braço, Império Medo-Persa. Ventre e coxa é o Império Grego. E o último Império Global, que é as pernas e o pé da estátua de Daniel 2, é o Império Romano. E Daniel viu lá uma pedra ser lançada sem mão e destruindo a estátua. Então, a pedra sem mão é Cristo, que vai destruir todo o sistema de governo, de moeda e de religião. Jesus vai governar o mundo por 1000 anos com vara de ferro. Apocalipse 12, 5. O vara de ferro é que ele vai ter que ter comando para o seu governo, porque a natureza pecaminosa vai permanecer. Não vai haver pecado, porque o diabo e os demônios vão estar presos, mas a natureza na carne do pecado vai permanecer. Agora, por não haver interferência maligna no milênio, é por isso que a Bíblia diz que os anos dos homens será como das árvores. Isso é interessante. E no final do milênio nós vemos a aprovação. Deus vai provar, porque veja bem, no início do milênio o diabo é amarrado por 1000 anos, Apocalipse 20. No final do milênio, o diabo é solto novamente. E por que Deus vai soltar o diabo no final do milênio? Para provar a população mundial. Porque Deus é justo. Seria muito fácil pegar e colocar toda essa multidão na Nova Jerusalém. Mas eles serão provados por um período de tempo. Veja que a natureza pecaminosa vai permanecer a ponto que muitos vão se voltar contra Deus e vão se render ao diabo novamente. E após vem o grande trono branco. Então, a soltura do diabo no milênio, no final do milênio, será para provar a fé daqueles que, se eles querem mesmo estar com Cristo, como foi em toda a história. Porque Deus não quer ninguém obrigado na eternidade. Ele dá a oportunidade a todos. Mas ele só quer ao lado dele aqueles que se rendem ao seu propósito. Então, haverá salvação, sim, em toda a Bíblia. Toda a Bíblia ela é salvífica, né? Não existe nenhum período na Bíblia que Deus deixa o homem de lado e não está interessado em salvá-lo. Entendeu? Amém. Pastor Carlos Cardoso, me explica um ponto também, que é corriqueiro, a gente ouve muito, até pastores quando pregam, ele fala que o evangelho vai ter que ser pregado na terra inteira para Jesus voltar. Me explica esse negócio aí. Isso aí procede ou eles estão equivocados? Qual o seu ponto de vista? Então, meu ponto de vista sobre isso aí, primeiro que não está na Bíblia. Não existe base bíblica para dizer que o Jesus tem que ser pregado para ele voltar. Não existe nenhum versículo na Bíblia, né? O texto base desses sermões é Mateus 24:14, que diz lá, né? E este evangelho do reino será pregado em testemunha de todos os povos e todas as gentes, então virá o fim. Então veja que o fim ali é trono branco, porque o evangelho do reino que Jesus falou vai ser pregado no reino milenial. A interpretação mais correta do texto é essa. Porque não está escrito lá, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então Jesus vai voltar. E então se verá o sinal do Filho do Homem. Lá está dizendo que o evangelho será pregado para chegarmos ao fim. Então, veja bem, o evangelho, no amplitude universal, ele só vai ter esse âmbito no reino milenial. Então, a falta da evangelização mundial não impede Jesus de arrebatar a igreja agora. E se nós fazermos uma escola missionária, nós vamos ver que o evangelho já alcançou o mundo todo.
A região da janela 10x40, por exemplo, que é um trono de Satanás hoje, já foi toda evangelizada e houve um grande avivamento. Mas também houve uma grande apostasia, a ponto que Satanás implantou seu trono lá e não deixa o evangelho crescer. Você pegar a Ásia e pegar as viagens missionárias de Paulo, você vai ver que a Ásia foi evangelizada. Só que hoje, os muçulmanos impedem o evangelho de ser pregado e anunciado. Se você pegar a Coreia do Norte e China, o evangelho foi muito pregado. Tem muita coisa que aconteceu ali, e hoje, por serem países comunistas, o evangelho não cresce e é proibido de ser anunciado. Então, veja bem, se você pegar em âmbito mundial também, outra coisa, a igreja já está presente nos 5 continentes da Terra. Então, a igreja, ela já fez e faz o seu papel de anunciar o evangelho. Para a vinda de Cristo, não precisa esse âmbito mundial, porque o evangelho já foi anunciado em todos os povos e todas as nações. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas nesse âmbito, como se é pregado, é fora de contexto. E outra, eu tenho que ter vários versículos, ou pelo menos 2 versículos, para formar uma doutrina. E veja que Jesus disse, né? Quando você fala o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, está fora do contexto do sermão profético. Se você pegar Mateus 28, 19, né? Ide por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também não tem nada a ver com o sermão profético. Por quê? Porque o ide, o evangelizar, o ganhar almas, é uma obrigação de todo salvo. Jesus não pediu para ninguém pregar o evangelho. Quando ele disse ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ele estava dando uma ordem imperativa à igreja. É obrigação de todo salvo em Jesus ganhar almas para Cristo. Aleluia. Amém? Que palavra abençoada. É bom demais ouvir a mensagem. Pastor Carlos Cardoso, eu vou fazer uma pergunta que uma irmã me fez hoje na Escola Bíblica Dominical. Tem muitas interpretações acerca desse assunto, só que algumas pessoas falam que ninguém pode afirmar com clareza, mas o senhor conseguiria me afirmar ou me situar aí quem são as 2 testemunhas e como entender essas 2 testemunhas? Então, as 2 testemunhas de Apocalipse é muito simples de entender. O problema é a teologia reformada que quer compreender. Veja que se você ler Apocalipse 11, uma tem poder de trazer fogo do céu e outra tem poder de trazer pragas. Está nítido, está claro na Bíblia isso. Então, veja bem, quem é que trouxe fogo do céu? Quem foi o profeta do fogo? Né? Foi Elias. E quem trouxe as pragas foi Moisés. Então, por que eu defendo que é Moisés e Elias? Porque as pessoas dizem, Enoque e Elias, porque Enoque não morreu e Elias não morreu. Essas interpretações. Agora, quando a Bíblia fala em Deuteronômio 34 que Moisés morreu e Deus o sepultou, né, a morte de Moisés é um grande mistério, porque ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Porque o corpo de Moisés não está na terra. E isso está lá em Judas 9, né? Que a Bíblia diz que Miguel veio pegar o corpo de Moisés, e veja que houve uma batalha pelo corpo de Moisés, porque o diabo queria manter o corpo de Moisés na terra. E se o corpo de Moisés estivesse na terra, seria idolatrado pelos judeus. Então Deus ocultou o corpo de Moisés e levou ele para si. Agora, entender isso é o seguinte. Primeira coisa que nós vamos entender. Mateus 17, o monte da transfiguração. Quem veio conversar com Jesus no monte da transfiguração não foi Enoque e Elias. Foi Moisés e Elias. E isso também nos mostra que, veja que Pedro reconheceu Moisés e Elias. Pedro disse, vamos fazer uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Então, o monte da transfiguração dá uma base muito forte para que seja Moisés e Elias as 2 testemunhas. Aí vem, mas Moisés não morreu? E se ele voltar, veja que as 2 testemunhas vão morrer
Se você ler Apocalipse 11, elas vão morrer em Jerusalém, vão ressuscitar e vão voltar para o céu. E o que muitos querem descartar Moisés, porque eles dizem, como Moisés vai ressuscitar 2 vezes, então? Agora, entender isso. Veja que Moisés, ele não vai ressuscitar no arrebatamento da igreja, porque o corpo de Moisés não está mais na terra. O corpo de Moisés foi tirado da terra. Segundo, aí vamos para a Bíblia agora. Lázaro, João capítulo 11, Lázaro morreu. Ele ressuscitou. Jesus não ressuscitou, ele fazia 4 dias que ele estava morto. Mas ele morreu de novo. E quando Jesus voltar, o que vai acontecer com o corpo de Lázaro? Vai ressuscitar. Quantas vezes o corpo de Lázaro vai ressuscitar? 2. Daí se você... 2, porque ele ressuscitou quando Jesus foi lá e vai ressuscitar quando Jesus voltar. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou quando Jesus tocou o esquife. Quando Jesus voltar, ele morreu de novo e vai ressuscitar 2 vezes. Então, essa questão da ressurreição 2 vezes são várias pessoas. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que as pedras dos sepulcros se moveram e vários mortos ressuscitaram. No dia da morte de Jesus, mortos ressuscitaram. E todos eles morreram de novo. E se eles morreram salvos, quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar novamente. Então, essa questão de ressurreição, ela, principalmente no Moisés, e em Moisés o corpo dele nem na terra está. O corpo de Moisés foi tirado. Então, desculpa. Pode falar. Desculpa atrapalhar o senhor, é que a bateria do meu celular esgotou. E não vai dar para continuar, senão vai desligar. Deixa eu te falar. Tá bom, mas assim... Eu vou ter uma... Eu tenho um compromisso agora, daqui a alguns minutos. Mas a gente marca outra live. Quando você quiser, é só marcar. E a gente volta aí com as outras perguntas. Foi esclarecedor, foi maravilhoso. O reverendo Napoleão Falcão falou que ressuscitamento é uma coisa e ressurreição é outra coisa. Ele falou acerca de Lázaro. Aí eu queria ver mesmo como é que era esse negócio. Ele falou que Lázaro, ele não ressuscitou.